Amém, irmãos? Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem aqui na Igreja em Núcleo Bandeirante. E essa semana nós vamos desfrutar a mensagem 8, que tem por tema Santificados, íntegros e irrepreensíveis. É a última mensagem do alimento diário. Esse alimento, a vinda de Cristo é certa. Amém? E nós vamos fazer aqui a leitura bíblica de 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Amém? E fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Senhor Jesus. E essa semana é uma mensagem muito prática para nós, né? Que ela lida inicialmente ali no nosso relacionamento com os irmãos que estão à nossa frente, os irmãos que nós estamos servindo, né? E ela é muito prática para nós. E nós vemos que no início da nossa carreira cristã, né, da nossa estrutura cristã, ela se baseia em 3 itens, né? Que é a fé, o amor e a esperança. E nesses tempos difíceis que nós vivemos hoje, nós temos carência de tudo isso. Nós temos carência de fé, nós temos carência de amor e nós temos carência de esperança. Então cabe a cada um de nós, como filhos de Deus, levar isso para as pessoas, levar isso para os irmãos, levar isso para as pessoas que estão no mundo, para os filhos de Deus, para aqueles que ainda não são convertidos. Esse é o nosso papel. E o Senhor, Ele espera que nós vivamos uma vida, cheia de esperança, de fé e de amor, porque é isso que o Senhor desejou para nós. O Senhor quer isso para os seus filhos, O Senhor quer que nós creiamos em suas promessas, que nós amemos os irmãos e as pessoas, que nós tenhamos ali uma esperança, na sua vinda e de que Ele vai concluir a sua boa obra em nós. E aqui em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 12, nós vemos aqui, falando assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Nós precisamos, irmãos, ter primeiramente um respeito, um temor, e principalmente, como disse o versículo, acatar, ou seja, receber e respeitar a orientação, a direção, o cuidado daqueles irmãos que estão à nossa frente, aqueles irmãos que estão nos servindo. E essa é uma palavra para toda a igreja, porque todos nós, de alguma forma, estamos sendo cuidados, Nós aqui somos cuidados pelos irmãos responsáveis, nós temos cuidados pelos cooperadores regionais, pelos cooperadores a nível nacional, pelos irmãos que estão literalmente lá à frente, passando esse encargo para nós, nos direcionando, E nós precisamos perceber, que esses irmãos, eles têm uma consideração para conosco, Eles não fazem isso simplesmente porque eles querem ou porque é um dever, mas porque os irmãos, eles consideram, ou seja, eles têm apreço por nós, eles têm cuidado por nós, Senhor Jesus. E nós, como sendo aqueles que estamos sendo cuidados, nós precisamos receber, e entender, se possível, o ideal é que o Senhor recomenda que nós tenhamos um bom relacionamento com esses irmãos, porque esses irmãos, eles querem o melhor para nós. Então nós temos que receber esse cuidado com amor, com submissão, entender o lado dos irmãos, que eles querem o melhor para nós. Senhor Jesus, prosseguindo aqui no versículo 13, fala assim: e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns para com os outros. Senhor Jesus, esse cuidado que os irmãos têm por nós, ele não é um amor ríspido, Ele é um amor cuidadoso, um amor carinhoso, Então esse cuidado, ele é realizado com amor. E por isso que eu devo expressar uma estima pelos irmãos, Porque os irmãos estão fazendo isso porque eles me amam, Eles amam os irmãos, eles amam o Senhor. E por isso que toda essa preocupação, esse cuidado que eles têm por nós, é por causa desse amor. O amor de Cristo neles faz eles nos amarem, amarem os irmãos, amarem cada um dos membros da igreja, dos irmãos que compõem o corpo de Cristo. E não é porque eles estão à frente, que eles podem simplesmente ordenar
ou mandar, ou fazer aquilo que eles desejam, né? Muito pelo contrário, ali a posição de liderança, ela, né, o que lidera, o que assim faz as pessoas que estão sendo lideradas seguirem aquela direção é o exemplo. Então esses irmãos que estão à nossa frente, primeiramente eles precisam ser trabalhados para que eles nos deem o exemplo. Então não é uma posição fácil, não é uma responsabilidade fácil, não é algo simples de se carregar. Senhor Jesus, é um peso muito grande, né? Senhor Jesus, quando nós temos um testemunho, nós temos uma base, né, para aconselhar os irmãos. Se eu não tenho um bom testemunho, como é que eu vou falar daquilo? Como é que eu vou falar de amor se eu não amo os irmãos? Como é que eu vou falar de fé se eu não creio, né? Se eu não tenho fé? Como é que eu vou falar de esperança, né, se eu não tenho esperança em mim? Então, os irmãos que estão à frente, eles precisam primeiramente ser trabalhados pela palavra para depois repassar isso para nós. Então, não é algo fácil, não é uma responsabilidade fácil. Senhor Jesus. E aqui em 1 Pedro, capítulo 5, oh Senhor Jesus, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Fala assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Senhor Jesus, nós vemos que esse cuidado que os irmãos, os líderes que estão à nossa frente têm conosco, deve ser algo espontâneo, né? Não com segundas intenções, né? Não buscando os seus interesses, mas eles devem cuidar da igreja porque a vida que há neles espontaneamente deseja cuidar de nós, né? A vida do Senhor que há nesses irmãos, né, junto com a maturidade, as experiências que os irmãos vão ganhando, espontaneamente elas vão, né, querendo cuidar de nós, nos amar, né? Elas simplesmente, os irmãos querem cuidar de nós com uma boa vontade, né? E com o amor que há dentro deles, né? Não aquele amor natural, porque se fosse pelo amor natural seria muito difícil, né, os irmãos cuidarem e lidarem com toda a igreja, mas é um amor divino, né? Esse amor que pouco a pouco vai crescendo em nós. E aqui também em Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Senhor Jesus, os irmãos, né, que estão cuidando de nós, esse trabalho, essa responsabilidade que eles têm, os irmãos devem agir como alguém que deve prestar contas, né? Porque lá no dia que o Senhor voltar, o Senhor vai cobrar isso, né? Como é que você cuidou das suas ovelhas? Então é uma responsabilidade muito grande, é algo que se deve de fato fazer com consciência, né? com esmero, de uma forma correta, respeitosa, porque o Senhor lá na frente, Ele vai cobrar isso de nós, né? Tanto aqueles que estão cuidando de nós, como aqueles que nós também estamos cuidando. Então nós precisamos ter esse apreço, né? E cuidar dos irmãos, né? Simplesmente porque nós vamos prestar conta um dia para o Senhor, né? E esse trabalho, irmão, de cuidar das pessoas não é um trabalho fácil, né? É um trabalho muito difícil, porque há muito atrito, há muita divergência, nós somos muito tratados, muito trabalhados, né, quando nós estamos lidando com pessoas, né? E por isso nós temos que ter uma posição, uma consciência, né, de honrar esses irmãos, de respeitar esses irmãos. E a minha atitude para com eles pode facilitar ou dificultar o trabalho dos irmãos, né? Se a minha atitude para com esses irmãos que estão cuidando de mim é uma atitude de agradecimento, de respeito, né, de temor, eu torno o trabalho desses irmãos muito mais fácil. Agora, a partir do momento que, né, eu me torno ríspido, né, insubmisso, eu torno o trabalho desses irmãos muito mais difícil, né? Os irmãos vão, como fala no versículo,
as minhas atitudes não podem fazer com que os irmãos fiquem gemendo, né? Mas eu devo tratar os irmãos para que o serviço deles, o cuidado deles para comigo seja feito com alegria, né? Onde cuidar das pessoas traga alegria para os irmãos. Então, nós precisamos pedir para o Senhor que o Senhor nos ilumine, né? Que o Senhor mostre para nós como nós estamos agindo para com as pessoas que estão cuidando de nós. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E nós precisamos, irmãos, né? Como lá no início eu falei, um dos pilares, né? A fé. Nós precisamos crer, né? Daquelas pessoas que nós estamos cuidando, de que o Senhor vai terminar, o Senhor vai concluir, o Senhor vai fazer a obra nelas, né? Nós não podemos perder essa esperança, irmãos, né? Nós precisamos orar, né? Colocar isso nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos conforte, né? E nos supra graça para continuar cuidando dos irmãos, gastando o nosso tempo, as nossas orações, as nossas ofertas, para com o cuidado das pessoas, né? Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Voltando aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que versículo 14 e 15, fala assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem, sempre vós e para com todos. Senhor Jesus, Paulo aqui ele cita, né, alguns exemplos de irmãos que nós vamos encontrar dentro da igreja, né? E o primeiro que ele citou ali foram o quê? Os insubmissos, né? Ou seja, aqueles irmãos que vivem em forma desordenada, ou seja, eles não se submetem à orientação, à direção que os irmãos colocam para eles, né? Eles não conseguem viver debaixo dessa ordem, né, da ordem estabelecida por Deus, eles têm essa dificuldade, né? E uma segunda condição são aqueles irmãos que são desanimados, ou seja, aqueles irmãos que qualquer situação, qualquer dificuldade que apareça na vida dos irmãos, eles desanimam, né? Eles, né, deixam de lado, eles desfalecem. Senhor Jesus, então, a responsabilidade para com os irmãos, né, nós citamos aqui 2 exemplos, mas para com todos os irmãos, nós precisamos o quê? Ser longânimos, nós precisamos ter paciência, né, cuidar desses irmãos, ter a responsabilidade. E essa responsabilidade ela não pesa única e exclusivamente sobre os irmãos responsáveis, né? Eles pesam sobre toda a igreja, porque todos nós podemos cuidar dos irmãos, né? Claro que em níveis diferentes, mas todos nós temos essa responsabilidade de cuidar dos irmãos da igreja. Eu não posso jogar essa responsabilidade para um irmão específico. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Todos nós temos a mesma responsabilidade, o mesmo objetivo. E nós temos que cuidar dos irmãos. Não é algo fácil, mas nós temos que pedir graça, orar ao Senhor, que o Senhor nos dê paciência, o Senhor nos conforte, mas nós temos que ajudar os irmãos. É claro que nós também precisamos ser trabalhados, os irmãos que estão à nossa frente também precisam ser trabalhados, mas cabe a nós o quê? Ajudar, tá orando, orientando, sempre que possível, fazendo o melhor para tornar a nossa caminhada mais fácil, a nossa caminhada mais simples, cheia de amor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, e o irmão fala que a fé, a esperança e o amor, eles são esses fatores, que nos motivam a ser pacientes e longânimos com todos os irmãos, ou seja, os pilares da nossa vida cristã, fé, esperança e amor. Nós não podemos nos esquecer disso. Essa é a base do nosso relacionamento para com os irmãos, da nossa vida cristã. Senhor Jesus, e irmãos, não vamos desistir, não vamos deixar os irmãos, aqueles irmãos que muitas vezes nos dão um pouco de trabalho, não vamos deixar esses irmãos de lado, não vamos desistir dos irmãos. Muito pelo contrário, nós devemos insistir, nos colocar na presença do Senhor, nos deleitar sobre a palavra, para que o Senhor mostre para nós, o Senhor nos dê força, Nós também precisamos nos alimentar para cuidar dos irmãos, Como nós vamos passar algo, alimentar os irmãos se nós mesmos estamos vazios, Então, nós precisamos nos alimentar para cuidar dos irmãos, para ter um bom depósito, para saber o que falar, como orientar, Por meio da palavra, nós vamos ganhando essa sabedoria, Senhor Jesus, e prosseguindo aqui para o versículo 15, fala assim,
evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Né? Senhor Jesus, muitas vezes nesse nosso cuidado, né, com os irmãos, o irmão ele pode nos tratar de maneira ríspida, né? Às vezes sem educação, mas nós não devemos pagar o mal com o mal. Né? Se o irmão nos tratou de uma maneira dura, né, de uma maneira inadequada, nós não podemos tratar o irmão da mesma forma. Né? Nós não devemos pagar mal com mal, não devo retribuir o irmão na mesma moeda. Muito pelo contrário, eu tenho que dar o exemplo. Né? Já que o Senhor me comissionou, o Senhor me confiou aquele irmão, eu tenho que agir com maturidade, né? Eu tenho que agir com responsabilidade. Porque se eu agir da mesma forma com o irmão, que graça sobra para mim? Né? Eu preciso saber lidar com os irmãos, e não é algo fácil. É justamente com o tempo, com as nossas experiências, com a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão com os irmãos, a nossa comunhão com a palavra, que a gente vai aprendendo, né? E pouco a pouco o Senhor vai nos trabalhando para que nós possamos orientar, né? E tornar esse relacionamento nosso com os irmãos algo mais simples, né? Algo mais que flua de uma maneira melhor. Né? Senhor Jesus, e esses versículos, né, esses primeiros versículos de 1 Tessalonicenses que nós lemos, eles lidam muito da parte prática de nós com os irmãos, né? As orientações quanto a esse viver coletivo dentro da igreja. Mas não só coletivamente, o Senhor ele precisa nos tratar individualmente. Então é claro, o Senhor tem orientações para que nós saibamos lidar com os irmãos que estão à nossa frente, os irmãos que estão servindo, os irmãos novos, os irmãos mais antigos. Né? O Senhor está nos dando essa sabedoria e nos orientando como melhorar esse relacionamento. Mas, simultaneamente a isso, o Senhor ele também está trabalhando cada um de nós individualmente. Né? E aqui, prosseguindo no versículo 16, 17 e 18, fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oh, Senhor Jesus, né? Então, irmãos, já trabalhando no nosso ser individual, né? Não mais coletivamente, o Senhor ele mostra que eu, como pessoa, a minha alegria não deve estar condicionada às coisas desse mundo. Muitas vezes ainda está. É claro que nós ficamos felizes, né? Quando ganhamos algo, quando conquistamos algo, quando cumprimos algum objetivo, batemos alguma meta, mas a nossa alegria não deve se limitar a isso. Muito pelo contrário, a nossa alegria ela deve vir do Senhor. Agora, a partir do momento que eu me limito, a minha alegria se limita a coisas terrenas, eu vou ter que passar o resto da minha vida procurando coisas para me alegrar. E eu nunca vou estar saciado, né? Eu nunca vou estar plenamente feliz, plenamente alegre. Né? E também quando ele falou ali a importância, no versículo 17, de orar sem cessar, né? Orar sem cessar é você estar a todo tempo em comunhão com o Senhor. Né? É justamente isso que vai me fazer ter essa alegria. Se eu a todo tempo estou buscando comunhão com o Senhor, a todo tempo eu estou feliz. Né? Porque não tem como eu estar triste na presença do Senhor. O Senhor, é claro, Ele nos trabalha, nós temos provações, mas a partir do momento que eu me coloco na presença do Senhor, o Senhor me conforta, né? O Senhor me mostra que o Senhor me dá esperança, o Senhor me trata esse amor, né? O Senhor renova a minha fé. Então, o segredo da minha alegria é justamente o quê? Estar orando sem cessar, estar todo o tempo em comunhão com o Senhor. Né? E enquanto eu estou com essa comunhão com o Senhor, nós o quê? Nós rendemos graças, né? Como fala no versículo 18. Então, irmãos, o fato de eu estar em comunhão com o Senhor torna a minha vida mais feliz. Né? Eu dou graças, eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor não me deu, por todas as situações, por todas as provações. Né? A minha vida muda, né? Vai ocorrendo aquela mudança de mente, né? Porque eu saio dessa esfera terrena e vou para uma esfera celestial. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, e aqui em 1 Tessalonicenses, ainda no capítulo 5, né, versículos 20 a 22, fala assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Né, Senhor Jesus, e
uma coisa muito importante, né? O Senhor deixou muitas profecias para nós, né? Por meio da palavra. E como eu indago, né? Muitas vezes, como eu vou saber se essa direção, essa profecia, ela vem de Deus, né? É algo simples, né? Ela faz você se achegar mais ao Senhor, ela faz você amar mais o Senhor, ela faz você se achegar aos irmãos, amar os irmãos, ela faz aumentar a sua fé, né? A sua esperança. Então, se a resposta for positiva para cada uma dessas indagações, então essa profecia, né, ela deve ser recebida. Agora, a partir do momento que eu vejo que isso me separa de alguma forma de Cristo, da igreja, dos irmãos, do objetivo que Cristo colocou para cada um de nós, eu não devo receber, né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. E aqui nos versículos 23, né, 23 e 24, fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor ele deseja, né, aqui nesse versículo, que nós sejamos santificados em todos os aspectos, né, aqui mencionados. Tanto no nosso viver coletivo, quanto no nosso viver individual, o Senhor quer nos santificar, né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, o Senhor, né, quer nos tornar íntegros, né, irrepreensíveis, Senhor, tanto em quantidade, né, em cada uma das áreas da nossa vida, como também em termos qualitativos, né, quantitativos e qualitativos. Então o Senhor ele quer trabalhar em nós, em cada área da nossa vida, e fazer que cada área da nossa vida que está sendo trabalhada tenha uma qualidade, né? Ou seja, então por isso que o Senhor fala ali que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis, né, o nosso corpo, alma e espírito. E é esse o objetivo que o Senhor tem para nós, é trabalhar todo o nosso ser, toda a nossa esfera individual, a nossa vida individual, também a nossa vida da igreja, nosso relacionamento para com os irmãos, nosso relacionamento para com as pessoas, nosso relacionamento com os líderes, com os irmãos que estão à nossa frente, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar, né? Que o Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém? Jesus é o nosso Senhor.